Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Maria Eduarda e hoje nós vamos falar sobre um filme que foi um sucesso de bilheteria e conquistou diversos prêmios, incluindo o Oscar, Globo de Ouro, BAFTA e Saturn Awards. E nós estamos falando do filme O Show de Truman, O Show da Vida, originalmente The Truman Show, que foi dirigido em 1998 por Peter Weir. Eu sou a Graziele e nós estamos também com a Keren. Oiê! E a Lorena. Oiê! Além do Lucas, que vai aparecer mais pra frente. Bom, vamos começar contando sobre a história do filme. Que a propósito tem 104 minutos. Isso, e ele conta a história de Truman Burbank, interpretado pelo ator Jim Carrey, que tem sua vida toda transmitida ao vivo na televisão desde o seu nascimento. Truman é um vendedor de seguros e leva uma vida simples, mas perfeita, com a sua esposa Mary Burbank na ilha Sea Haven. E uma coisa interessante é que mesmo o filme se passando nos anos 90, o figurino é voltado para os anos 50, época que o estilo de vida americano estava sendo muito difundido. Puxa, é verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Realmente é um detalhe muito interessante. E outra coisa que pode surpreender muitas pessoas é que Truman foi adotado de uma gravidez indesejada 30 anos antes por Christopher, o idealizador do programa. Então ele foi a primeira pessoa a estar sob tutela de uma empresa. E isso claramente faz uma crítica ao capitalismo que colocou o lucro acima da vida e do bem-estar de Truman. Nesse sentido, por não existirem comerciais, o lucro vem da publicidade que é inserida na fala dos atores, além dos objetos do cenário que estão todos à venda. Uma coisa interessante que eu descobri enquanto estava pesquisando sobre o filme é que muitas pessoas não percebem que o nome de Truman já diz muito sobre ele, pois o som é muito parecido com o som em inglês de Truman, homem verdadeiro, em português, pois Truman é o único no filme que tem emoções e reações verdadeiras e espontâneas, pois as outras pessoas estão encenando. E se vocês acham que os trocadilhos param por aí, estão enganadas. Eles estão presentes também no nome da ilha, que a propósito não é real. Ela é, na realidade, um cenário completo, construído para se parecer com uma cidade real, e todas as pessoas ali presentes são atores, para criar aquela realidade para o Truman. O nome na ilha Sea Haven, em português, significa refúgio marítimo, mas Haven, refúgio, pode ser um trocadilho com Heaven, que significa céu, que pode ser uma referência ao paraíso, pois a vida de Truman é perfeita, entre aspas. Os produtores do show controlam tudo, até mesmo o clima, para que ele não tenha grandes problemas e seja relativamente feliz. Nessa linha de raciocínio, o produtor do programa Christopher tem um nome que remete a Cristo e à criação, sendo a entidade responsável pela criação do mundo de Truman. Eu não sei pra vocês, mas todos esses significados tornaram a história ainda mais interessante pra mim. Eu concordo plenamente, olha que a história ela já é interessante. Ela começa quando Truman está saindo de casa e um objeto cai do céu. Esse objeto é um equipamento de luz que faz parte do estúdio, que é composto de diversas câmeras escondidas para captar 24 horas do dia dele. Sim, é isso mesmo. E como Truman não sabe de nada sobre isso, ele acha muito estranho, mas segue com sua rotina normalmente. Porém, quando ele está dirigindo para o trabalho, ele acaba parando em uma frequência de rádio em que a equipe de programa estava conversando sobre o trajeto que ele estava fazendo, e ele percebe que eles estão observando todos os seus movimentos. Além disso, em outra ocasião, ele acaba encontrando com um homem na rua que se parecia muito com seu pai, que supostamente havia morrido quando ele era criança. E quando isso acontece, várias pessoas impedem de que Truman chegue até ele. Vale a pena ressaltar que, desde pequeno, Truman era explorador e queria sair da ilha para conhecer o mundo. Mas o pai dele foi usado como forma de sufocar esse desejo, pois ele havia supostamente morrido afogado quando eles andavam de barco na ilha quando Truman era criança. Isso fez com que Truman ficasse traumatizado e com medo de água, não desejando mais sair da ilha. Então, embora o pai de Truman tenha sido retirado da vida dele, ele continua tendo acesso à ilha, provavelmente por uma falha da produção. O resultado é que Truman começa a desconfiar, e com razão, de que tudo à sua volta é uma grande mentira. No passado, ele havia sido alertado sobre isso por Silva, uma figurante que ele se apaixonou. Eles tiveram um breve momento juntos, mas ela foi retirada de cena em uma artimanha de produção. Antes disso acontecer, ela disse a ele que tudo era uma mentira e que a vida dele era um programa de TV. Na época ele não acreditou, mas... Um detalhe interessante é que nessa ocasião Silvia tinha um broche preso em sua blusa que dizia como vai terminar, já indicando como Truman leva uma vida manipulada. Exatamente, e Truman só se casou com Meryl após Silva sair repentinamente de sua vida. Ela foi escolhida para ser seu par romântico, e os sentimentos dela por ele são totalmente falsos. Isso fica bem evidente.
Além disso, tem a questão do capitalismo que eu falei anteriormente, porque é ela que faz as propagandas dos produtos, as incluindo em suas falas de maneira nada sutil, e é fácil de relacionar essa situação com uma muito similar que vivemos atualmente com a ascensão das redes sociais, em que influenciadores são pagos para durante o seu dia poder falar e fazer propagandas de vários produtos, como se isso fizesse parte de sua rotina. Enfim, por conta das coisas estranhas que aconteceram, Truman tenta sair de Sea Haven de qualquer forma, e ao buscar as respostas que tanto almeja, Truman dá início à jornada do herói. Segundo Joseph Campbell, no livro O Herói de Mil Faces, em que ele afirma que a aventura do herói é antes de tudo uma autodescoberta do indivíduo e do seu autodesenvolvimento. Mas nenhuma de suas tentativas de sair da ilha dá certo. O voo é cancelado, seu ônibus quebra e vários acidentes são forjados para impedir que ele consiga sair dali. Mas para acalmar Truman, Christopher resolve trazer o pai de volta para a história sob o pretexto de amnésia. Christopher faz isso de maneira bem dramática. O pai de Truman surge em meio à neblina, que é controlada pela produção, claro, com um enquadramento perfeito para o momento, evidenciando cada vez mais que tudo o que acontece na vida de Truman é feito como se fosse um filme. Nesse meio tempo, Lauren, esse é o verdadeiro nome de Sylvia, faz uma campanha para libertar Truman do programa. A volta do pai não é suficiente para Truman. Ele engana a produção para conseguir fugir da ilha, e quando ele desaparece, pela primeira vez em 30 anos, a transmissão é cortada e todo o elenco sai à sua procura, mas sem sucesso. Ao voltar as câmeras para o mar, o único lugar que eles não tinham olhado, encontram Truman tentando escapar de barco. Eles realmente subestimaram Truman. Pensaram que por ele ter medo do mar, ele não iria mais andar de barco, mas ele provou que eles estavam enganados. Um detalhe interessante é que o nome do barco era Santa Maria, o mesmo nome do navio que Colombo usou nas grandes navegações. Sério? Que legal! É mesmo, e para frustrar os planos de Truman, Christopher cria uma tempestade tão forte que quase o mata. Nesse ponto, as pessoas da equipe do programa começam a questionar sobre até que ponto eles estão dispostos a obedecer a Christoph. Truman continua velejando e chega em uma parede pintada de azul com nuvens, com uma escada para sair do estúdio. Após conversar com Christopher, Truman resolve sair do programa. A transmissão é interrompida para sempre e os telespectadores ficam felizes por Truman ter sido liberto, mas ficam entediados e procuram um novo programa para assistir. Ao ver o que aconteceu, Lauren sai correndo de casa para encontrar Truman. E assim acaba o filme. Nós já comentamos sobre várias curiosidades e fizemos vários comentários, mas é agora que de fato vamos começar a analisar o filme. Bom, ele é uma referência clara à alegoria da caverna de Platão, presente no livro A República. Nessa alegoria, as pessoas passam sua vida toda em uma caverna acorrentadas e tudo que elas veem são sombras. Por isso, para elas, as sombras são a realidade. Mas um dia, uma pessoa procura a verdade e, ao se libertar e conhecer o mundo real, volta para libertar seus companheiros. O mito da caverna é uma metáfora para Platão explicar a diferença entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. O processo de saída da caverna do mundo dos sentidos para a parte exterior. Ou seja, para o mundo das ideias que aconteceu por meio da crítica, do conhecimento e da filosofia. No filme, Truman também descobre que sua vida é manipulada e busca a verdade para conseguir sair da ilha, que pode ser comparada à caverna. Dessa forma, assim como o mito da caverna, o filme nos ajuda a refletir que muitas ideias que nos são apresentadas têm o objetivo de nos manipular, como a publicidade, fake news e ideologias. Além disso, um ponto muito interessante é que, nessa obra cinematográfica, a atmosfera opressora presente no livro 1984 é evidenciada. No livro, do escritor e jornalista inglês George Orwell, o Estado é controlado pela figura do Big Brother, que utiliza câmeras para monitorar e manipular a vida das pessoas, da mesma forma que acontece no filme, só que o foco está em Truman. E o personagem Christoph, criador do programa, faz alusão ao Big Brother, o grande irmão da obra de Orwell. Também está presente o que eu imagino ser a maior crítica do filme, a crítica a reality shows. Até porque o nome do programa, que também é o nome do filme, o show de Truman, indica que tudo é um grande espetáculo que se tornou um fenômeno midiático. Esse envolvimento sedutor da televisão, meio pelo qual os espectadores do filme acompanham o desenrolar da vida de Truman, faz com que os espectadores, personagens
percam a si mesmos em sua interação com o mundo. Portanto, quanto mais ele contempla, menos vive. Quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos entende sua própria existência e seus próprios desejos, como afirma o pensador e escritor Guy Debord no livro A Sociedade do Espetáculo. Ou seja, as pessoas passaram a contemplar tanto a vida presente no reality show que deixaram de viver suas próprias vidas. Eles passaram a viver em função de uma falsa realidade e chegaram ao ponto de não distinguir mais o real do irreal. Isso aconteceu com os telespectadores do show, mas não é diferente do que acontece conosco quando estamos no mesmo papel. Eu fiquei realmente surpresa ao perceber que aquelas pessoas estavam tão imersas no programa que não acharam errado o Truman viver confinado desde seu nascimento em um estúdio de televisão, tendo a sua vida transmitida ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que ele soubesse disso. Tanto que quando Truman é liberto e ocorre o desfecho da jornada do herói, as pessoas ficam felizes, mas elas veem aquilo como o final de um espetáculo de ficção. Truman consegue distinguir entre realidade e ficção, mas o público não mais, pois eles já estão entorpecidos pela televisão. Realmente, e o fato das pessoas não se importarem com o que acontece com Truman é um exemplo de sadismo e desrespeito ao protagonista, que é levado ao extremo. O lucro não deveria estar acima da vida, dos sentimentos e subjetividades das pessoas. A história joga luz em uma questão ética sobre até que ponto a vida das pessoas pode ser transformada em entretenimento. E se as pessoas podem ser transformadas pelo entretenimento, por que não usar para influenciá-las, moldá-las? Atualmente, os algoritmos estão presentes nas redes sociais, nos serviços de streaming, em aplicativos e quando fazemos buscas na internet. Eles podem ser utilizados para facilitar nossa vida ou influenciar nossas escolhas, e na maior parte do tempo não percebemos que isso está acontecendo. Tá, mas o que são algoritmos exatamente? Em matemática e ciência da computação, um algoritmo é uma sequência de ações executáveis e finitas que buscam uma solução para um determinado tipo de problema. Algoritmos são a base do processo de desenvolvimento de software e fazem parte das ferramentas pelas quais programadores criam estratégias para fracionar problemas em etapas e processos que podem ser traduzidos computacionalmente. Isso mesmo, o algoritmo prevê um comportamento. Em um e-commerce, por exemplo, com os algoritmos é possível prever a necessidade de alguém para um determinado produto e então ofertá-lo primeiro. Com os dados coletados do cliente, o algoritmo tenta mapear o comportamento do consumidor, por exemplo, onde clicou, como se comportou na rede e o que levou a uma decisão de compra, podendo assim fazer ofertas relevantes para o cliente num longo prazo. Já nas plataformas de streaming, conforme consumidos o conteúdo, a base de dados é alimentada e com base nesses dados o algoritmo busca um determinado perfil. Com esse perfil, um outro algoritmo desses serviços oferece séries, filmes ou músicas que acha que fazem parte do nosso gosto. Isso faz tentarmos sempre ver se tem algum conteúdo novo que ainda não assistimos, além de nos manter dentro da plataforma do serviço. Entretanto, a maioria dos algoritmos utilizados atualmente foram desenvolvidos por pessoas brancas que moram em países desenvolvidos. Isso é relevante porque essa tecnologia foi produzida por pessoas de carne e osso que têm suas próprias opiniões e viveram em determinada realidade. Dessa forma, mesmo que inconscientemente, essas pessoas, empresas, instituições e culturas corporativas estão conectadas à forma de produzir. Isso muda a forma como as pessoas veem o mundo e faz com que os algoritmos façam o mesmo, não apresentando todas as possibilidades. O fato é que, conforme as decisões humanas são substituídas por deliberações e algorítmicas, e nos tornamos ferramentas cujas vidas são moldadas por máquinas, precisamos decidir o que isso significa para nós como indivíduos e como sociedade.